Fala pessoal, mais um vídeo no canal e hoje um assunto muito interessante. Vamos passar um pouco hoje de um ponto da pneumatologia, né? Mas do ponto de vista histórico, não do ponto de vista doutrinário, né? Mas antes de começar o assunto, eu peço para você dar o seu like, deixe o seu like, que isso é muito importante. O YouTube vai entender que você está gostando do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber vídeos posteriores e deixe seu comentário também. A você que já é inscrito, que já deixa o like, o meu muito obrigado. Também vai aparecer aí, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, através do Pix, está aí o QR Code na tela, se você quiser ajudar com qualquer quantia, qualquer valor, de qualquer forma, será muito bem-vindo, eu vou agradecer demais, ok? Dito isso, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Muitas pessoas me perguntam, e eu tenho certeza que você também já deve ter tido essa dúvida ao longo da sua vida. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo em alguma vez? Porque é um pecado que não tem perdão, né? Diz o próprio Jesus disse isso. Então, às vezes, as pessoas já tiveram essa dúvida bem lá no interior, quando elas estavam dormindo, prontas para dormir, fazendo oração, e vem esse pensamento: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Porque, como eu disse, é um pecado que não tem perdão, né? Então, vamos entender essa questão hoje, repito, do ponto de vista histórico, que eu não vou entrar no mérito da questão do ponto doutrinário da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo, do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, que formatou, digamos assim, que decretou esse dogma da Trindade. Não vou entrar nessa questão, eu vou ficar com o ponto histórico da Bíblia, tá? Para a gente entender essa passagem onde Jesus diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ter perdão, nós temos que entender do ponto de vista bíblico, histórico, o que pode ser o Espírito Santo. A gente tem uma noção para a gente entender, né? E para isso a gente vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 1, é um ponto bem interessante a saudação que João, o apóstolo João, dá às 7 igrejas da Ásia Menor. E essa saudação ela é bem interessante mesmo, porque diz assim no versículo 4 e no versículo 5 de Apocalipse capítulo 1. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, ou seja, da parte de Deus, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui, aqui, aqui diz muita coisa, né, do vídeo anterior, que às vezes eu recebi um comentário do tipo: eu não consigo imaginar Deus, Jesus por conta própria trazendo a salvação, Deus, um Deus vingativo do Velho Testamento. As pessoas confundem muita coisa, os contextos do Velho Testamento, do Novo Testamento, o estilo de governo das duas pessoas, né, na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Então aqui a gente tem uma ponta de entendimento. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ou seja, está falando de Jesus. Quando ele falou de Deus, ele falou daquele que é e que era e que há de vir. E quando deu a saudação, que no caso seria a questão do Espírito Santo, João diz: dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então, aqui você não viu uma pessoa, aqui você viu dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. É a plenitude do Espírito Santo, são esses 7 espíritos. E quais são esses 7 espíritos? A gente sabe quais são esses 7 espíritos. Se a gente for lá no profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, vai dizer o seguinte: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então esses são os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus e que, juntando esses 7, forma a plenitude do Espírito Santo. É esse poder
né? Esses 7 Espíritos, a plenitude do Espírito Santo, esse poder que é derramado sobre Jesus no batismo de Jesus e também em Atos capítulo 2. Lembrando que no Velho Testamento não tinha a plenitude do Espírito Santo nas pessoas. Apenas descia um Espírito desse, né? E voltava quando cumpria-se a missão. Pegamos o exemplo de Salomão, que pediu sabedoria e o Espírito de sabedoria desceu sobre Salomão, né? Então a gente tem essa questão no Novo Testamento que o próprio Deus fala: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a terra. Ou seja, eu já vou deixar, vai ser derramado e vai ficar. Que foi através dos apóstolos, o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, ok? Então, a gente aqui conseguiu entender que nós estamos falando do poder pleno de Deus, né? Os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, na sua plenitude, os 7 formando o Espírito Santo, ok? Então, sabendo disso, a gente vai agora para o texto que a gente quer entender melhor. 12, versículo 22. Vamos entender essa passagem, vamos entender o contexto de que Jesus falou que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo? Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E aí continua no versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, ou seja, não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Tá, vamos lá. O que aconteceu aqui? Jesus estava expulsando os demônios, os fariseus viram isso e disseram que Jesus expulsava os demônios na autoridade do próprio Satanás. Agora, uma coisa interessante que tem aqui que a passagem, quando os fariseus falam, este não expulsam os demônios senão por Beelzebu, tem passagem, tem tradução que vai ter pelo poder de Beelzebu, né? E aí a gente tem esse paralelo, o poder de Beelzebu e Jesus expulsando os demônios pelo poder de Deus. Então, e logo embaixo Jesus vai falar do Espírito Santo. Quem falar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, quem falar contra o poder de Deus, se você fala contra o Espírito Santo, você está falando contra o poder de Deus. Se você fala contra o poder de Deus, você está falando contra o próprio Deus. Quando Jesus falou aqui neste texto, em que se você falar contra o Filho do Homem, será perdoado, é porque neste contexto aqui, ainda Jesus não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Então Jesus era um ser humano, ele não tinha sido glorificado, ele não tinha recebido autoridade no céu e na terra. Então, naquele momento, se alguém falasse contra Jesus, o Filho do Homem, seria ser humano falando contra ser humano, digamos assim. Então, poderia ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado. Por quê? Como eu acabei de dizer, se você fala contra o Espírito Santo, você está falando contra o poder de Deus. Se você está falando contra o poder de Deus, você está falando contra o próprio Deus. E você falar contra o próprio Deus, você ficar contra o próprio Deus,
É obviamente que não vai ter perdão. Jesus falou isso aqui, Jesus enfatizou isso aqui porque ele lembrou justamente de um texto que está lá no Pentateuco, está lá no livro de Levítico, que a gente vai ver agora, uma passagem muito interessante que tem em Levítico, no capítulo 24. Né? Levítico capítulo 24, a partir do versículo 10, diz assim: E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Teve uma briga dos dois, né? Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. E o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Aí continua, versículo 12. E eles puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: veja o que o Deus do Velho Testamento disse. Olha o contexto que era nessa questão do Velho Testamento. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então Jesus estava voltando nessa passagem. Por quê? O que os fariseus estavam fazendo neste contexto? Eles estavam blasfemando contra o próprio Deus de Israel. O Espírito Santo é o poder de Deus de Israel. E se o Espírito Santo é o poder de Deus de Israel, obviamente falando contra o Espírito Santo, eles estariam falando contra o Deus de Israel. E pior ainda, amaldiçoando, dizendo que o Espírito Santo, na verdade, era o espírito de Beelzebub, que é o espírito de Satanás. Então, vocês conseguiram entender o contexto? Isso está no Pentateuco. O próprio Jesus lembrou eles, né, os filhos de Israel, né, lembrou a eles: olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é perdoada. A blasfêmia contra o poder de Deus, a blasfêmia contra Deus não é perdoada. E tem outra coisa: se naquele contexto Jesus já tivesse morrido, ressuscitado, glorificado, recebido autoridade no céu e na terra, se eles falassem contra Jesus também, aí sim eles estariam blasfemando de toda maneira, porque Jesus recebeu autoridade no céu e na terra. Então, se fosse nesse contexto, Jesus já estaria glorificado. Como naquele contexto Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha recebido autoridade no céu e na terra, o próprio Jesus disse: olha, contra mim, o Filho do Homem, né, vocês vão poder falar que, beleza, vocês podem até ser perdoados, que é de ser humano para ser humano. Agora, a blasfêmia contra Deus de Israel não tem perdão. Vocês vão contra Deus, já era, vocês vão ser mortos, vocês serão mortos, né? Porque é o que diz lá no Pentateuco, é o que diz no Levítico capítulo 24, né? Blasfemou contra o nome do Senhor, será morto. Então Jesus apenas fez essa lembrança para os fariseus. Então, só para resumir, os fariseus estavam falando contra o Espírito Santo, que é o poder de Deus, e obviamente falando contra o poder de Deus, você está falando contra o próprio Deus de Israel. Essa é a questão. Ah, mas e agora? Tem a blasfêmia contra o Espírito Santo e coisa do tipo? Agora a blasfêmia do Espírito Santo, se você continuar blasfemando contra Deus, obviamente que você não tem perdão, só que Jesus foi glorificado. Jesus ele foi glorificado e Jesus foi dado a ele autoridade no céu e na terra. Ele é Deus, mano. Então, se você não, entre aspas, né, porque não tem aceitar Jesus, né, como se Jesus tivesse, me aceita aí. Não, mas se vamos pegar o linguajar. Se você não aceitar Jesus, obviamente você está negando que ele é Messias, você está negando que ele é Deus. E obviamente esse pecado não terá perdão mesmo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo hoje que foi derramado é justamente não aceitar o poder de Deus na vida do ser humano. E você não aceitando esse poder de Deus, você nunca vai entregar a sua vida a Cristo. Você não entregando a sua vida a Cristo, não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, não tem o que se perdoar. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é a blasfêmia, é a negação de Deus, do próprio Deus. E agora, como Jesus foi glorificado, ele é Deus.
E se você negar Jesus, você está negando Deus também, a autoridade de Deus, porque foi Deus quem deu autoridade para o próprio Jesus. Entendeu agora? É uma bola de neve. Você blasfema contra o Espírito Santo, você está blasfemando contra Cristo, você está blasfemando contra Deus. Automaticamente, porque o Espírito Santo é o poder de Deus. Deus deu poder a Jesus. Então você vai interligando uma coisa. Hoje a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente você negar a Cristo, que não tem perdão. E naquele contexto foi amaldiçoar o nome, o nome de Deus, né? Dizendo que o poder de Deus, na verdade, era um poder de Satanás. Isso é amaldiçoar, isso é blasfemar. E através de Levítico 24, aquele episódio que aconteceu, o próprio Deus falou: se blasfemar contra o meu nome, será morto. Então, basicamente, essa blasfêmia é contra o Espírito Santo, ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Mais uma vez eu peço, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para ver os vídeos posteriores. Muito obrigado mesmo pela ajuda, pelo apoio de todos. E a você que gosta, assuntos da Suméria, dos anjos caídos, livro de Enoque, os Anunnakis, etc. e tal, vocês fiquem tranquilos que eu vou continuar falando sobre esse assunto também, ok? Fiquem tranquilos, tá bom? Vamos que o estudo não pode parar.